pessoal, prontos para mais uma aula de biologia. E aí, dando continuidade ao conteúdo tão lindo e maravilhoso que a gente está vendo, que é divisão celular. Na aula passada, a gente viu mitose e meiose. Na verdade, nós vimos a introdução, qual o objetivo da mitose e meiose, como que acontece, para quê, certo? Hoje a gente vai ver a intérfase. O que é isso? É a preparação da célula para que ela entre na mitose ou na meiose. Então, é o período mais longo que a célula passa. É a célula se preparando para que haja mitose ou a meiose, correto? Nome: intérfase, preparação celular, período mais longo que a célula passa, correto? A partir daí, a gente vai ver que é um ciclo. Essa célula está dentro de um ciclo na intérfase, para que então ela entre na mitose ou na meiose. E nesse ciclo, ela passa por 3 fases, isso mesmo, 3 fases. Quais fases? G1, S, G2, super tranquilo. G significa GAP, tá? É um período, podemos dizer, de preparação. G1 é o primeiro, tá? Então é quando a célula ela está em alta atividade metabólica, ela está crescendo de tamanho, suas organelas estão maiores também, tá? Então ela tá com uma alta atividade. Saiu dessa fase G1, vai para a fase S, e é uma das fases mais importantes. Por quê? Porque a fase S é a fase em que o DNA é duplicado, ou seja, ao invés de 46, vai ter 92, isso mesmo. E o porquê disso? A fase S é importante porque a partir dela é possível, no final da intérfase, eu ter a mitose ou a meiose, a divisão celular. Se essa fase S ela não se duplica corretamente o DNA, aí, quando se dividir, qual a quantidade de DNA que vai ter em cada célula, certo? Então, a fase S, assim como todas as outras, é importantíssima. Fase S, ocorre a duplicação do DNA. Fase G2, né? Então, S significa síntese. Fase G2, GAP2, é quando esse DNA, uma vez duplicado, tá? As organelas também estão duplicadas. É quando eu tenho a maior atividade de energia, maior produção de ATP, de energia na célula. E por quê? Porque essa célula está produzindo muita energia para que ela entre, então, na divisão celular propriamente dita, a mitose ou a meiose. Se ela não tem uma boa produção energética, como que ela vai seguir esse curso dela? Vai ter uma dificuldade. Então, é necessário que haja essa grande produção de ATP, que significa energia. Então, vamos nós. Intérfase, 3 fases, G1, S e G2. E aí, pessoal, entre essas fases G1 e S e G2, existem pontos de controle, como se fossem pedágios, podemos dizer assim. Eu gosto de fazer essa comparação. Por quê? A célula só passa de uma fase para outra se ela passar pelo pedágio. E se esse pedágio constatar que ocorreu tudo certo naquela fase anterior, ou seja, quando a célula está lá na fase G1, onde então a célula está crescendo, ela está produzindo proteína, ela está aumentando o seu tamanho e também de suas organelas, ela passa pelo primeiro pedágio celular, pelo ponto de checagem. Então esse pedágio vai ver, a célula fez tudo certinho, cresceu, produziu proteína, tá tudo certo, show, vai para a fase S. Na fase S ela duplicou o seu DNA, veio com 92, passa pelo segundo ponto de checagem, o segundo pedágio. Então vai lá fazer o plano de controle, né? Ocorreu tudo certo, DNA duplicou, tudo correto, show. Vai para a fase G2. E então na G2 a alta atividade de ATP, produção de energia, segue o curso normal. Qual a importância desses pontos de checagem? São eles que vão verificar se as etapas celulares, né, o que deveria acontecer em cada etapa, aconteceu correto.
E se esse ponto de checagem falha, eu tenho uma célula com defeito, ruim, entre aspas falando, que vai continuar o seu curso e pior, ela vai se dividir, certo? Então vamos supor, se lá na interfase, quando lá na fase S, na duplicação, eu tenho 46, 92, né? Na duplicação na fase S eu tenho que ficar. Se por acaso nessa duplicação ficou com 91, se ela passar pelo ponto de checagem, ela vai se dividir 91, 91, 91, 91, se ela for para mitose, certo? Ou se ela for para meiose, pior ainda. Então esse ponto de checagem é importantíssimo, esse pedágio celular, porque é ele que faz o controle, é como se fosse o controle de qualidade da célula, se ela deixa passar ou não. E uma falha nesse controle celular é uma das causas do câncer, porque a célula ruim conseguiu passar pelos pontos de checagem sem ser percebida e seguiu o seu curso e se dividiu ruim. Então, é um grande prejuízo e uma das causas, podemos dizer, do câncer, porque o câncer não tem apenas uma causa, mas várias causas. Mas essa a gente sabe que é, tá? O que acontece na célula para que haja essa falha e ela consiga se dividir? É um mistério. É um estudo científico que se tem. Então eu tenho hipóteses, trabalhos científicos em cima disso, para eu entender o que está acontecendo, o que aconteceu na célula, a tal ponto que ela falhasse e deixasse a célula ruim continuar a se dividir, tá certo? Então agora a gente vai para cá, ó, que eu preparei umas imagens aqui legais para vocês verem, para entender melhor, que é super tranquilo, ó, mamão com açúcar, ou melhor, chocolate. Vamos nós, ó. Então aqui eu tenho, ó, interfase. Ó, eu tenho um ciclo, ó, G1. Então a célula entrou aqui, G1. É uma etapa de crescimento celular, como eu falei. Então a célula está aumentando o seu tamanho, suas organelas, ok? Então passou, ó, primeiro ponto de checagem, um controle de qualidade. Tranquilo, fase S. Então eu tenho replicação do DNA, duplicação. Então aqui eu tenho agora 92. Passou, segundo ponto de checagem. Foi para a fase G2. A célula está preparando para se dividir com uma alta produção de ATP, que significa energia, certo? E aí, produziu bastante energia, ele vai para o M, que pode ser mitose ou meiose, tanto faz, que faz parte da divisão celular, ok? Vamos continuar então. Então aqui só uma explicação bem rápida, ó, G1 GAP, que significa intervalo, produz proteína, síntese, que é o período mais importante e longo também, replicação do material genético. G2 são produzidos mais moléculas com grande produção de ATP. Correto, pessoal? Tudo que eu já expliquei, tá? Então vamos continuar. Ó, aqui eu tenho novamente uma ilustração, porque eu acho que com a imagem a gente fica bem melhor para compreensão. Se eu estivesse em sala de aula eu estaria desenhando, mas não seria tão belo assim, né? Porque quem é meu aluno ou já foi sabe que eu não tenho esses dotes artísticos tão aguçados. Mas enfim, vamos nós. G1, ó, a célula tá aqui, um núcleo, material genético todo direitinho, tá? Com 46, tudo certo, ó. Aqui eu tenho os centrômeros, tá? Os microtúbulos, centríolos, enfim. Passou, ponto de checagem, fase S. Então aqui ela cresceu de tamanho, produziu proteína. Fase S, ó, o DNA, ó, se duplicou, foi tudo para 92, tá? Então, ponto de checagem foi então para G2, ok? Que é quando eu tenho uma alta atividade metabólica aqui, e aí eu tô iniciando o processo de divisão celular. Então eu já começo aquele processo que de 2 núcleos, tá? Porque seja na mitose, seja na meiose, eu vou ter isso do mesmo jeito, tá bom? Então o M é isso daí. Então vamos embora. Dá continuidade. Aqui eu trouxe só a ilustração rapidinho, ó. Um cromossomo, uma cromátide, um DNA. Cromátide, gente, são essas perninhas, tá? Então aqui eu tenho um cromossomo duplicado, 2 cromátides, ó. São as cromátides irmãs que se completam, 2 DNA, ok?
Continuando. E esse gráfico? Gente, esse gráfico é mara. Questão de gráfico cai a beça em avaliações externas, em vestibulares e até mesmo no Enem. Porque esse gráfico me diz tudo. E eu adoro questão com gráfico e é muito bom. Se a gente aprende a interpretar, ó, tranquilo. Então, vamos embora aí. Ó, eu tenho um gráfico aqui. Esse X, gente, corresponde à quantidade de DNA, tá bom? Então, aqui 23, aqui 46 e aqui 92. É como se eu tivesse N, 2N, 4N. Então, ó, a célula inicia na intérfase com 46 cromossomos, certo? 2N. Então, a fase G1 vai para a fase S, que é quando ele duplica o DNA. Então, a fase S está aqui, está duplicando o DNA. Vai para a fase G2 com 92 cromossomos, certo? Então, eu tenho aí 4N, podemos dizer assim. Saiu da fase G2, se ele for para mitose, se a célula for uma célula aí, somática, né, do nosso corpo no geral, da pele, de qualquer outra parte aí, então eu vou dividir 46 em duas idênticas com 46, correto? Show! Agora, se for uma célula da meiose, dessa 46 eu vou dividir em 23. Então, eu vou ter, ó, célula com metade dos cromossomos, apenas um N. Certo, pessoal? Então, divisão celular, intérfase é super tranquilo. É só ter atenção, ok? Até a próxima aula e fiquem com Deus!